Fala Cabanerd, beleza? William Monod de volta para mais uma recomendação da semana. Desde que eu comecei esse quadro semanal de recomendações, que ainda não tem nome, mas eu vou pensar em um, o feedback tem sido bastante positivo, principalmente com os filmes do Rambo, que alcançaram um número de visualizações que supera, mas de muito de longe, o que eu vinha trazendo até então. Eu agradeço do fundo do coração por isso, e devido a essa resposta eu resolvi falar sobre mais obras do Stallone aqui no canal. E nada mais justo do que trocar ideia sobre o outro personagem da dupla que tornou o ator o ícone que ele é hoje, Rocky Balboa. Rocky, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Rocky um Lutador, tem uma origem bem humilde e estelar ao mesmo tempo. O nosso amigo Sylvester Stallone, no começo dos anos 70, estava na fossa, chegando ao ponto de participar de soft para poder pagar as contas. Inclusive esse cara é um exemplo de superação. Talvez eu até conte a história dele aqui no canal algum dia. Certo dia o meninão tava zapeando a TV, aí parou num canal que transmite uma luta do lendário Muhammad Ali, na época já famosíssimo, contra um completo azarão chamado Chuck Wepner. O detalhe dessa luta é que o oponente aguentou todos os rounds, perdendo só no último por nocaute técnico. Foi uma surpresa geral, ninguém esperava que ele fosse chegar tão longe, talvez nem o próprio Ali. E para quem não sabe, existe nos Estados Unidos a expressão "go the distance", que significa ficar de pé até o último round durante uma luta de boxe. E foi isso que o Wepner conseguiu naquele dia, e isso inspirou o Stallone a criar uma história de um cara que recebia a chance da vida dele do campeão mundial e contra todas as expectativas aguenta até o final. Parece familiar? Pois é, essa luta foi a inspiração primária para Rocky. O Stallone escreveu o roteiro do filme em 3 dias e meio, por incrível que pareça. Inspiração divina define. Com o roteiro pronto, lá se foi o Sly atrás dos executivos da época para tentar levar a história para as telonas, mas não foi fácil. Primeiro quiseram que outra pessoa reescrevesse o roteiro, o que o Stallone não aceitou, e com a ajuda de um antigo colega ele conseguiu os direitos do roteiro de volta. Depois, quando aceitaram o roteiro como estava, quiseram algum ator já tarimbado para o papel principal, ao passo que o Stallone insistia que ele deveria ser o protagonista. Como o ator na época era um Zé Ninguém, somado ao problema que ele tem na boca, que afetava muito a dicção dele, estúdio nenhum queria apostar no cara. Ofereceram rios de dinheiro para ele aceitar vender o roteiro com outro ator no papel, mas o Stallone bateu o pé e manteve a posição dele, até que eventualmente uma produtora chamada Winkler Chartoff aceitou as exigências dele, pagando bem menos. Na trama, o personagem título, Rocky Balboa, é um cara normal, um ítalo-americano que trabalha para um agiota e participa de lutas em pequenos ginásios para pagar as contas. Um detalhe que sempre salientam nos filmes é que o Rocky é canhoto, ou como se diz nos Estados Unidos, Southpaw. E para quem não sabe, os canhotos acabam tendo certa vantagem estratégica nos esportes, principalmente os de confronto como o boxe, já que o adversário precisaria inverter todo o seu estilo de luta para poder enfrentar um canhoto, o que para muitos não vale a pena, pois o número de canhotos no mundo é ínfimo. De qualquer forma, ele eventualmente conhece a Adrian, que trabalhava num pet shop próximo dali, e se esforça para conquistar a moça, que usava óculos e era tão tímida que quase nunca levantava o rosto para falar com alguém. Acontece que a Adrian é irmã do Paulie, melhor amigo do Rocky, que pede ajuda a ele para se aproximar dela. A tática dá certo, e os dois acabam se aproximando. O engraçado é que os dois são completos atrapalhados em matéria de intimidade pessoal, tanto que no encontro deles, a Adrian tá super constrangida de tanta timidez, enquanto o Rocky fica tentando puxar a conversa de um jeito bem desengonçado. É engraçado e fofo ao mesmo tempo. Enquanto isso, o campeão mundial de boxe, Apollo Creed, tá com problemas porque o próximo adversário dele tá bem mal de saúde, e a luta deles acaba cancelada. O cara então tem a grande ideia de dar uma chance a algum lutador local de enfrentá-lo no ringue, numa luta amistosa. E procurando por candidatos, o Apollo escolhe o Rocky por causa do apelido deste, o Garanhão Italiano. O campeão gostou da sonoridade e também para fazer uma referência à história dos imigrantes italianos. Dito e feito,
os agentes do Apollo procuram o Rocky e o convencem a lutar com o cara. O nosso protagonista, vendo aí a chance de entrar no boxe profissional, resolve treinar a sério e acaba chamando a atenção do velho Mickey, que se oferece para treiná-lo. O Rocky a princípio não aceita, porque ele já tinha pedido ajuda ao Mickey antes e foi ignorado, mas depois acabou aceitando. O problema é que o Paulie acabou ficando com ciúme da popularidade que o Rocky começou a ganhar, e num dia encheu a cara e meteu um louco em casa, tratando a Adrian que nem lixo. E ela resolve se mudar para casa do Rocky. Ele segue treinando que nem um doido, enquanto Apollo não estava nem aí, e ficava só curtindo. E na noite anterior, o Rocky começa a ficar preocupado e a duvidar de si mesmo. E desabafa com a Adrian, dizendo que acha que não consegue vencer, mas que quer pelo menos aguentar até o fim, para provar para si mesmo que não é um fracassado. Chega a noite da luta, e o Apollo faz uma entrada super extravagante, típica dele. No primeiro round, o Apollo ficou só brincando e o Rocky aproveitou para derrubar o cara, algo inédito na carreira do campeão. Isso fez o Apollo abrir os olhos e levar o adversário a sério, e o combate segue até o 15º round, com os dois totalmente arrebentados numa luta surpreendentemente equilibrada. O gongo ressoa e o Apollo é declarado vencedor por decisão dividida, mas o Rocky não estava nem aí, só queria saber da Adrian, e que chega lá e se declara para ele. Esse filme é um clássico absoluto do cinema e foi o responsável por catapultar o Stallone ao estrelato. Tanto que ele foi indicado ao Oscar como melhor ator e melhor roteiro, um feito raríssimo, só alcançado por 2 pessoas até hoje: ele e Charlie Chaplin. Mas claro, esse filme tem alguns probleminhas. Por exemplo, não fica explicado como a Adrian milagrosamente não precisa mais usar óculos depois do primeiro beijo. Se o Rocky fosse realmente um garanhão italiano, poderia ter tentado a vida como curandeiro, se duvidar. Por outro lado, alguns dos problemas do filme acabam ganhando uma explicação no roteiro. Tipo as cores trocadas no calção do Rocky numa foto, que foi realmente um erro dos preparadores, e a cena do encontro do Rocky com a Adrian, que foi feita à noite num ringue de patins no gelo vazio, porque não tinham grana para pagar um monte de figurante para povoar a cena. Seja como for, o sucesso de Rocky deu início a uma cinesérie com 5 continuações e um spin-off que também gerou uma série própria com 2 sequências. Mas o melhor, pelo menos a meu ver, são as lições que o Rocky nos ensina. Ele é a personificação da perseverança e da determinação, e não desiste mesmo com uma pedreira na frente dele. Valores esses que estão em falta na civilização atual, o que resultou no monte de homem fracote que a gente tem por aí. É facilmente um dos meus filmes favoritos. Mas me diz aí, tu já assistiu a Rocky 1? O que achou do filme? Curtiu também? Conta pra mim aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, peço encarecidamente que se inscreva, curta, comente e compartilhe para ajudar. E me segue também nas minhas outras redes sociais. Valeu pela força e vai pela sombra.